Olá, tudo bem contigo? Vamos falar agora sobre imunidade estatal, tema de grande importância. Bom, seria possível uma demanda judicial no Brasil em que o Poder Judiciário brasileiro prolata uma decisão contrária, por exemplo, à missão diplomática dos Estados Unidos? Bom, a missão diplomática ela não tem personalidade jurídica, ela é um órgão do Estado dos Estados Unidos da América. Então essa sentença, na verdade, seria contra os Estados Unidos da América. Este, por sua vez, pode se negar a cumprir uma sentença do judiciário brasileiro? Essa é a questão do nosso estudo agora. Bom, historicamente, entendia-se de forma absoluta pela impossibilidade de um Estado responder a outro no âmbito interno. Isso porque, entre iguais, não há que se falar em jurisdição. E os Estados são iguais no âmbito internacional. Esta é a lógica. Porém, com o andar da história, com a complexidade das relações jurídicas se avolumando, com as missões diplomáticas sendo espalhadas entre os estados, começaram a surgir situações que levaram ao questionamento dos judiciários, da doutrina, de tal forma que hoje nós temos aqui algumas mudanças. Funciona da seguinte forma: o Brasil, historicamente também, durante muito tempo, trabalhou com a ideia de que seria impossível o judiciário aceitar uma demanda contra um órgão, um Estado estrangeiro. Porém, o marco de mudança de entendimento foi em 1989, com uma ação civil ordinária junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro relator foi o Aldir Passarinho. E ali era uma questão que envolvia relação trabalhista. Então, imaginemos como lidar com uma missão diplomática que contratou um indivíduo e violou normas trabalhistas. E esse então se socorre do judiciário brasileiro. Como fazer? Essa era a questão. Para chegarmos na conclusão, é preciso entender primeiro que a doutrina, e esse é o entendimento também atual do nosso judiciário, divide os atos do Estado em atos de gestão e atos de império. Essa primeira divisão é importante aqui para nós. Conforme esse entendimento, atos de gestão de um Estado seriam atos análogos, comparáveis aos atos das relações privadas. Por exemplo, uma compra e venda, uma relação trabalhista, questões envolvendo responsabilidade civil. Para esses casos, entende-se que são atos de gestão. Atos de império, por sua vez, seriam atos próprios da soberania estatal. Por exemplo, atos de guerra, concessão ou não de visto, permissão ou não de entrada do estrangeiro em seu território, são atos de império. A doutrina evoluiu e chegou à seguinte conclusão: que para atos de gestão seria possível sim a imposição de uma decisão judiciária. Então, nesse exemplo da ação civil ordinária no Supremo Tribunal Federal, chegou-se a essa conclusão. E hoje é o entendimento que prevalece. Que em casos de ato de gestão, por exemplo, você está andando com o seu carro lá no Distrito Federal e um automóvel da Embaixada do Iraque, de forma ilícita, de forma errada, em relação às leis de trânsito, afeta o seu carro, ocorre um acidente. Sabemos que esse ato enseja uma reparação. Seria possível o ingresso de uma ação contra a missão diplomática do Iraque, que na verdade não é uma pessoa jurídica. Essa ação seria contra o Estado do Iraque, porque estamos falando de um ato de gestão. Isso é possível hoje, ok? Dentro dessa questão do ato de gestão, nós temos que entender ainda que estamos falando de jurisdição de conhecimento e tem também o processo de execução. Para a jurisdição de conhecimento, pacífico, tranquilo, é possível essa demanda, diferente do processo de execução. E por que essa diferenciação? A imunidade estatal ela tem base, para nós no Brasil, costumeira. Isso é um costume internacional. O Brasil ainda não participa de nenhum tratado que regulamente essa questão. Quando nós falamos em execução, estamos falando em
a tomada, a busca, a apreensão de bens do executado ou daquele que está sofrendo o cumprimento de sentença. Nós temos duas convenções de Viena que tratam da imunidade das missões diplomáticas, dos consulados. E nessas convenções é dito que eles são invioláveis, a sede é inviolável, o seu mobiliário é inviolável, não pode ser objeto de busca, de apreensão, bem como os seus veículos. Então, por força de tratado, não seria possível, por exemplo, um oficial de justiça adentrar uma missão diplomática e ali penhorar um bem. Essa é a problemática no que diz respeito à execução. Falando de atos de gestão passíveis de decisões em jurisdição de conhecimento, mas não no contexto de execução. Certo? Para atos de execução, a questão hoje mais contemporânea é a seguinte. Há quem entenda, inclusive no contexto do Supremo Tribunal Federal, que os bens que não estejam afetados às funções diplomáticas, consulares, seria possível essa execução. Em relação aos bens afetados, não há que se falar em execução por conta da força convencional. Certo? Ok. Essa é a atual situação em relação aos atos de execução. Como resolver então? Seria possível uma carta rogatória em que o Estado brasileiro solicita o cumprimento de sentença pelo Estado estrangeiro, pelo seu judiciário, lá no seu território. Aí nós não teríamos nenhum problema de ordem internacional. Ou mesmo, por meio de relações diplomáticas, poderia se resolver essa questão. Quando eu falo de atos de império, é pacífico, inclusive a Corte Internacional de Justiça, em 2012, decidiu, em caso de atos de guerra, não há que se falar em reparação no âmbito interno. Ali era um caso envolvendo a Alemanha e a Itália, com intervenção da Grécia. E esse é o entendimento da Corte Internacional de Justiça. No Brasil, o STJ já se debruçou sobre um caso interessante, em que envolve um barco pesqueiro afundado por um torpedo alemão na Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante como que o processo ele se arrasta no tempo. E o STJ já decidiu, deixa eu ver aqui, foi no agravo 1118724, oriundo do Rio Grande do Sul, e que por tratar-se de atos de guerra, atos de império, não há que se falar em imposição da jurisdição interna ao Estado. O Supremo Tribunal Federal tem o tema 944, cujo leading case é o agravo em recurso extraordinário 954.858, da relatoria do ministro Edson Fachin, que analisa a possibilidade de retirada dessa imunidade estatal em casos de atos de gestão envolvendo direitos humanos. Perdão, atos de império envolvendo direitos humanos. Porque sabemos que há toda uma problemática, uma preocupação em relação aos direitos humanos. Então, em caso de violação de direitos humanos, seria possível uma imposição de uma ordem judicial contra o Estado estrangeiro? Essa é a questão sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que no momento, estou gravando esse vídeo em março de 2021, esse processo está aguardando a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista em fevereiro. É importante acompanhar esse julgamento. Até então, a maioria está, pelo entendimento, sim, de imunidade absoluta por tratar-se de ato de império, ainda que envolvendo questões de direitos humanos. Ok? Então, atos de gestão, atos de império. Para atos de gestão, aceitamos a jurisdição de conhecimento. Para atos de império, nem de conhecimento, nem de execução. Para atos de gestão, a execução não é aceita. Ok? Bom, lembrando que o Estado ele pode abrir mão da sua imunidade. Daí que, uma vez que chega ao judiciário essa demanda, vamos supor uma questão que envolva um cumprimento de sentença contra o Estado estrangeiro ou a questão ali envolve um ato de império. Não há que se falar de imediato em extinção do processo.
O entendimento do STJ é que o procedimento aí deve ser o seguinte: o juiz provocado, o magistrado provocado, ele deve então fazer uma comunicação à representação do Estado, questionando se ele abre mão ou não da sua imunidade, porque ele pode fazê-lo, mesmo se tratando de ato de império. Então, de imediato, não há que se falar em extinção do processo. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E falando nisto, qual é a competência para analisar esses casos? De acordo com a Constituição Federal, lides envolvendo Estado estrangeiro, de um lado, ou organismo internacional, de um lado, e União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, de outro lado, a competência originária é do Supremo Tribunal Federal. Lides envolvendo, de um lado, Estado estrangeiro, ou organismo internacional, e de outro lado, um indivíduo residente ou domiciliado no Brasil, ou mesmo município, competência da Justiça Federal de primeiro grau. E cuidado, a Constituição prevê que, neste caso, o recurso, a segunda instância, é o STJ. Então, teremos aí um recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Um recurso conta, por exemplo, uma decisão interlocutória, um agravo, instrumento, diretamente para o Superior Tribunal de Justiça. Pula-se o respectivo Tribunal Regional Federal. Foi uma escolha do nosso Constituinte. Isso está exatamente nos artigos 109, inciso 2, 105, inciso 2, 102, inciso 1 da Constituição Federal. E envolvendo causas trabalhistas, a Justiça do Trabalho é a competente. É interessante porque na seara trabalhista esse tema é de grande relevância, e daí que toda essa mudança de entendimento, historicamente, nós vemos uma grande participação do TST com as suas decisões no que diz respeito à aceitação da ideia de atos de gestão. Importante ainda salientar que no âmbito tributário, por questão convencional, existe imunidade. O Brasil tem tratados assinados, por exemplo, a própria convenção que trata das relações diplomáticas e a que trata das relações consulares prevê imunidade de tributos. Então, por exemplo, uma embaixada não é sujeito passivo de um IPTU, por exemplo. Existe essa imunidade. Adentrando um pouquinho mais nessa questão, as mesmas convenções prevêem que, diante de taxas decorrentes de prestação de serviço individualizado, por exemplo, uma coleta de lixo, não há que se falar em imunidade. Basicamente é isso que nós temos para falar sobre imunidade estatal, tema de grande relevância, de grande importância, porque com as relações exteriores, o Brasil, por exemplo, possui vários consulados estrangeiros em seu território, assim como várias missões diplomáticas, embaixadas. E aproveitando esse vídeo para esclarecer no termo território que para nós o entendimento do Brasil em relação às missões diplomáticas é que suas sedes aqui no nosso estado não são consideradas território estrangeiro. Apesar do que muitos entendem, por conta aí, da mídia, de filmes, séries, uma embaixada no Brasil, um consulado no Brasil não é território estrangeiro. Ele possui imunidade. Ele é inviolável. Porém, não há que se falar em território estrangeiro. Então, por exemplo, a embaixada americana no Brasil não é território americano, de forma alguma. Ok? Se você gostou desse canal, se você achou esse tema relevante, curta o vídeo. Se você, de alguma forma, percebeu que houve acréscimo no seu conhecimento, compartilhe o vídeo, comente eventuais dúvidas. Estamos à disposição e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro.